aqui presentes, servidores e colaboradores nesse encontro, realizado pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, SEI, com o objetivo de abordar os rumos de áreas estratégicas para o desenvolvimento do Estado. A SEI é uma autarquia vinculada à Secretaria do Planejamento e elabora pesquisas e estudos socioeconômicos e geoambientais com o intuito de nortear ações do governo. Nessa manhã, lançaríamos os primeiros resultados do Pensar a Bahia, projeto estruturado pela Diretoria de Estudos da SEI. Este projeto foi construído por meio da plataforma de estudos colaborativos SEI Colab e surgiu da necessidade de promover diálogos e reflexões propositivas sobre temas considerados estratégicos para o desenvolvimento do Estado. Os resultados podem ser conferidos na página SEI Colab, acessível pelo QR Code já distribuído. Aproveitamos para agradecer à Desembahia, prestigiosa parceira e incentivadora dos trabalhos desta autarquia, que nos apoiou na realização deste encontro, e desde já convidamos todos aqui presentes ao coquetel que será servido ao final do evento. Também agradecemos à Secretaria de Saúde, CESAB, que gentilmente nos cedeu o auditório. Para compor a mesa, convidamos algumas autoridades aqui presentes. O excelentíssimo senhor Geraldo Júnior, vice-governador do Estado da Bahia, que nesta cerimônia representa o excelentíssimo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues. Nosso anfitrião, o ilustríssimo senhor José Acácio Ferreira, diretor-geral da SEI. O excelentíssimo senhor Cláudio Peixoto, secretário do Planejamento do Estado da Bahia, CEPLAN. O excelentíssimo senhor André Juazeiro, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia, SECT. O excelentíssimo senhora Ângela Almeida, secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia, SDE. O excelentíssimo senhor Davidson Magalhães, secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Estado da Bahia, CETRE. A excelentíssima senhora Ângela Guimarães, secretária de Promoções de Igualdade Racial e Estado da Bahia, CEPROME. A excelentíssima senhora doutora Patrícia Sabac, procuradora-geral adjunta para assuntos jurídicos, representando a excelentíssima senhora procuradora-geral do Estado, doutora Bárbara Camardelli. O ilustríssimo senhor Edgar Porto, diretor de estudos da SEI. Aproveitando o momento, agradecemos a presença. Convidar também a senhora, excelentíssima senhora Adélia Pinheiro, secretária de Saúde do Estado da Bahia. Então, troca aqui. Bom, qual é o nome dele? Só um minutinho. A excelentíssima senhora Roberta Santana, secretária da Saúde. Aproveitando o momento, agradecemos aqui a presença, vamos registrar agradecendo a presença de ilustríssimo senhor André Ferraro, chefe de gabinete da Secretaria de Meio Ambiente do Estado da Bahia, SEMA, representando o excelentíssimo secretário Eduardo Martins. Do ilustríssimo senhor Tiago Guedes Viana, chefe de gabinete da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura do Estado da Bahia, SEAGRE, representando o excelentíssimo secretário, o Alisson Oliveira Torres. Do ilustríssimo senhor Felipe Santana, representando o excelentíssimo secretário Sérgio Brito, de Infraestrutura, de Transporte, Energia e Comunicação do Estado da Bahia, CEINFRA. Da ilustríssima senhora Camila Medrado, chefe de gabinete da Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento do Estado da Bahia, representando a excelentíssima secretária Larissa Guimarães Moraes. Larissa Gomes Moraes. Do ilustríssimo senhor Agenor Barreto Martinelli Braga, diretor de Desenvolvimento de Negócios da Desembahia.
Da Ilustríssima Senhora Sandra Cristina Santos Oliveira, Superintendente de Gestão dos Fundos da Desembaía. Do Ilustríssimo Senhor, ex-vereador da cidade de Salvador, Super Geraldo. Agradecemos também a todos os profissionais de imprensa aqui presentes em nosso evento. Para a ordem, para dar boas-vindas às autoridades, convido o senhor José Cássio Ferreira, anfitrião deste evento e diretor-geral da SEI. Bom dia a todos. Com imensa alegria que eu vejo todos os senhores e as senhoras aqui, colaboradores da SEI, servidores, membros de diversos órgãos, universidades, parceiras. Uma alegria ter também o nosso excelentíssimo senhor vice-governador, Geraldo Júnior. A sua presença aqui é muito importante para os rumos do nosso Estado. A todos os secretários e secretárias, é uma alegria tê-los aqui. E também quero agradecer à imprensa que se faz presente aqui, ao nosso diretor Edgar, esse cientista de primeira linha. Para mim, que sou servidor de carreira e estou diretor-geral da SEI, é uma honra estar aqui conduzindo esse trabalho. A SEI, recentemente, cumprindo a palavra do governador Jerônimo e do vice-governador Geraldinho, foi transformado na primeira ICT do Estado da Bahia, Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação, à exceção das universidades estaduais. Isso fez com que o Estado se modernizasse, que o Estado abrisse as portas para a ciência e abrisse a porta para o conhecimento. A reforma administrativa recém-ocorrida elevou, portanto, a SEI, que já realizava pesquisas básicas e avançadas, na sua reforma para a condição de Instituto de Ciência e Tecnologia. E também, vice-governador, atentos ao seu plano de governo e do nosso governador Jerônimo, ontem determinei aos nossos servidores a instalação de um grupo de trabalho para subsidiar, fazermos estudos, pesquisas científicas para subsidiar o programa Bahia Sem Fome. Então, estamos, a partir de hoje, acolhendo também informações, conhecimento sobre a fome no nosso Estado, sobre o que podemos fazer para mudar essa realidade tenebrosa da nossa população, que é o mal da população brasileira, seguindo também os ditames do governo federal. Então, a segunda edição do programa Pensar a Bahia será voltada para a desigualdade social e, principalmente, para subsidiar o programa Bahia Sem Fome. O projeto Pensar Bahia foi todo estruturado em cima da plataforma colaborativa denominada SEI Colab. Nós temos 253 pesquisadores de diversas entidades, universidades, secretarias. Será feita uma breve apresentação aqui do resumo executivo do trabalho e a SEI estará de portas abertas para poder tirar dúvidas e, especialmente, para poder conduzir o planejamento do Estado. São 25 instituições parceiras com foco na redução das desigualdades sociais, o combate à pobreza e o fomento do crescimento econômico. Daí a razão de termos aqui a CBPM, na figura do nosso ilustríssimo Trame, SDE e outras secretarias. Os temas que serão abordados hoje serão logística de transporte, cadeias globais de valor e inserção da Bahia, captação de recursos, agricultura familiar e economia de baixo carbono. Quero também agradecer aqui a presença do Tribunal de Contas do município, um parceiro de primeira hora, e agradecer a todos de forma distinta. Quero também saudar aqui
aos nossos familiares que se fazem aqui presente, ao deputado Matheus, que está aqui representando a Assembleia Legislativa, e dizer que a SEI também será uma parceira dos seus projetos, dos projetos legislativos do nosso Estado, sempre com foco na melhoria de vida do cidadão. Agradeço a todos e desejo um excelente evento. Convido o excelentíssimo senhor secretário do Planejamento, Cláudio Peixoto, para fazer uso da palavra. Se quiser, tem um microfone à mesa. Se o senhor quiser, pode também falar daí mesmo. Muito bom dia a todos. Quero saudar o vice-governador Geraldo Júnior, aqui presente, agradecer a presença, governador. Saudar o doutor Acácio, meu colega e amigo, diretor-geral da SEI. E me permitam os demais componentes da mesa saudá-la em nome da secretária Roberta e da doutora Patrícia, as mulheres aqui presentes na mesa, viu? Bom, é uma alegria muito grande estar aqui presente hoje no lançamento desse evento, desse projeto. Eu diria, governador, que essa iniciativa ela é importante e relevante, ela é oportuna e extremamente inteligente. E me explico melhor. Por que é importante? Como já foi dito, porque são discutidos temas extremamente relevantes para o desenvolvimento econômico e social do Estado, né? São discussões profundas, de fôlego, que vão transformar a vida das pessoas. E eu diria que temas como infraestrutura e logística, mineração, saúde, educação, combate à fome, são temas que estão na agenda do dia e são extremamente relevantes. Então, a importância se reveste, sobretudo, em função dos temas escolhidos. A oportunidade. Por que oportunidade? Nós estamos, nesse momento, fazendo a revisão do plano estratégico do governo, plano de desenvolvimento integrado, tá? E também conformando a matriz programática do PPA, Acácio. Então, esses temas, por certo, convergirão, né? Conformarão desenhos de políticas e programas de PPA, certo? E, então, eu acho que só por isso já se reveste toda essa importância do ponto de vista da formação e do desenho de políticas públicas, os instrumentos legais de planejamento. Então, e por que inteligente? Inteligente porque usa uma plataforma virtual permanentemente alimentada por pesquisadores, por especialistas, gestores, enfim, as melhores cabeças que temos aqui no Estado aportando o seu conhecimento e seu saber, né, para desenhar políticas públicas. Portanto, eu diria que esse momento é extremamente importante por isso também. E, por fim, eu gostaria de parabenizar a todos os colaboradores, cientistas, especialistas, gestores que estão aqui presentes. Portanto, eu desejo um excelente evento. Quero, mais uma vez, parabenizar a SEI por essa excelente iniciativa. Muito obrigado. Aproveitar também aqui o momento, agradecer a presença do ilustre deputado estadual Matheus Ferreira, em nome do nosso evento. Agradecer também a presença de Cícero Rocha, chefe de gabinete da CESAB. Eu vou acompanhar ele na mesa que ela precisa. Quem vai falar? Ela está saindo. Senhora secretária. Então, senhora secretária, convidamos a senhora a uma palavra antes de... Posso fazer aqui? Sim. Vou quebrar um pouquinho o protocolo, estou hoje que estou, né? Bom dia a todos, todas e todes aqui na Secretaria de Saúde do Estado. Recebo todos e acolho em nossa casa. Cássio, um grande abraço e as portas da Secretaria estão abertas. SEI
tem um papel enorme e a gente só cada vez mais descobre o quão é importante, ele pode nos auxiliar no crescimento. E quando você fala aqui de inclusão e de todo o processo que nós podemos fazer para reduzir a desigualdade social, isso nos fortalece e engrandece cada vez mais o papel da SEI. Então, deixo aqui a todos um abraço. Eu peço licença, eu tinha um compromisso. Hoje temos 2 anos do início da vacinação, da primeira vacina no estado da Bahia. É um dia de festa, um dia que temos que comemorar, e, por isso, estou com uma agenda sufocada, mas por um motivo nobre, e a gente, com isso, reduziu aí quase 66% do número de mortes. Deixo aqui um abraço a todos. Boa atividade para vocês. Convido o excelentíssimo senhor André Pinho Juazeiro, secretário da SECT, para vir fazer uso da palavra. Alô? Saudar aqui o meu vice-governador, Geraldo Júnior, saudar a mesa, ou as cadeiras, né? Em nome de Cláudio, eu saudo a todos da mesa. Queria fazer uma saudação ao meu presidente da FAPESB, que foi recém-possado, e o meu ex-presidente da FAPESB, os dois estão aí, Anderson Leite e Luiz, são parceiros de primeira hora e ajudaram na transformação da SEI em ICT, né, que foi um passo importante, tanto para a reestruturação da SEI, mas também como um mecanismo de financiamento no futuro de projetos de pesquisa que podem fortalecer iniciativas como essa do Pensar Bahia. A SEI fez um excelente trabalho nesse projeto. É um instrumento também para nós da SECT, né, de auxílio ao pensamento, né, o que a gente precisa fazer para o desenvolvimento da Bahia, junto com o nosso secretário dessa ideia, Ângela Almeida. O pensamento do desenvolvimento precisa, né, de uma base acadêmica, uma base de propostas que possa nortear o nosso planejamento estratégico para que a gente consiga, de fato, trazer desenvolvimento para a Bahia. Não tem mais desenvolvimento que não seja através da ciência e tecnologia, eu acredito assim, da educação. A ciência e tecnologia é o que vai trazer desenvolvimento para o estado da Bahia, é o que tem condição de fazer que o desenvolvimento aconteça, né, através do empreendedorismo e da pesquisa no interior. A gente não pode mais depender só daquele modelo antigo de atração de indústrias, né, que é também importante, gera receita, gera ICMS, também desenvolve o Estado, mas não é o que vai fazer o Estado crescer de uma forma igual, né? As empresas pequenas é que vão fazer isso acontecer, que vão dar uma base de desenvolvimento mais igual para o interior do Estado da Bahia, e a Secretaria de Ciência e Tecnologia será parceira nesse processo, né? Vai tentar desenvolver empreendedorismo, desenvolver pesquisa, levar parques tecnológicos para o interior, levar pesquisa para as universidades públicas, que já hoje têm uma capilaridade maior, né, que o governo Lula também trouxe para a gente, federais para o interior da Bahia, IFBAs, enfim. A gente tem hoje uma condição importante de desenvolvimento no interior, usando a base que Lula deixou no seu primeiro governo, agora que ele voltou e vai poder, de novo, financiar a pesquisa científica, né, que ficou de lado durante 4 anos. Eu acho que a gente tem um momento importante, pode fazer isso. Então, pesquisa para trabalhar a questão da fome. A gente vai fazer um seminário na mesma linha que o Acácio está fazendo aqui, o Pensar Bahia. Nós vamos fazer um seminário com workshop, principalmente os grupos de pesquisa de nutrição e de agricultura, para pensar a questão da fome de uma forma sustentável para frente, uma questão de médio e de longo prazo, não simplesmente de colocar o prato de comida hoje na mesa das pessoas, mas de garantir que ele seja uma alimentação nutritiva e barata, possa acontecer a partir da nossa agricultura, a partir da nossa condição dos grupos da área de nutrição, de criar soluções de complemento alimentar que possam garantir que nossa refeição esteja no prato das pessoas, seja nutritiva e seja saborosa. Então, é um pouco isso que eu queria dizer, agradecer o convite do Acácio e dizer que nós estamos aí para apoiar nessa iniciativa. Obrigado, Acácio. Boa sorte aí. Convido o excelentíssimo senhor Davidson Magalhães, secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Estado da Bahia, SETRE.
Alô? Bom dia a todas, a todos, vice-governador Geraldo Júnior, o diretor-geral da SEI, José Acácio. Quero parabenizar a iniciativa muito importante, e quero saudar todos os secretários, em nome do secretário de Planejamento, nosso colega Cláudio. Acho que nós temos um desafio muito grande, nosso vice-governador, e a SEI pode nos ajudar muito a liderar um debate na Bahia, porque nós falamos muito em programas sociais, é uma prioridade. Nós fazemos o combate à fome, o combate à desnutrição no nosso estado, e tem um conjunto de indicadores que não serão resolvidos de maneira imediata se nós não tivermos um novo modelo de desenvolvimento para o nosso estado. Nós precisamos pensar um novo modelo de desenvolvimento para o nosso estado. Eu acho que esse é um dos grandes desafios desta gestão, porque nosso modelo ele ainda vem do nacional desenvolvimentismo, modelo que já demonstrou certa fase de esgotamento e que nós precisamos repensar esse modelo, porque qualquer tipo de ação que nós tivermos, nós ainda herdamos uma Bahia desintegrada economicamente, um mercado de trabalho extremamente frágil e um mercado de trabalho que é impulsionado pelas políticas de distribuição de renda e compensatórias. Então, nós temos um desafio muito grande pela frente. Acho que os nossos 16 anos de governo conseguiram resolver e equacionar questões importantes, como o problema da logística, mas ainda temos o desafio do modelo de desenvolvimento. Aliás, não é da Bahia só, o Brasil precisa de um novo modelo de desenvolvimento econômico. E nós precisamos pensar a Bahia nesse contexto, e acho que essa iniciativa ajuda, né? Nós estamos vivendo uma fase internacional bastante difícil, onde as perspectivas são de uma estagflação. Nós estamos vivendo uma desarrumação das cadeias globais de produção, uma nova crise geopolítica, e isso tem implicações nos modelos de desenvolvimento. Então, nós temos que pensar a Bahia nesse novo contexto. É um desafio grande, porque, senão, nós vamos ficar enxugando gelo. E não é esse o que nós queremos. Então, a SEI, quero parabenizar, porque vem exatamente nesse pronunciamento que foi feito pelo governador Jerônimo, no início, da montagem dos grupos executivos para discutir de maneira intersetorial a questão do desenvolvimento econômico e tantos outros temas, como as questões sociais, mas acho que esse é o grande desafio desse nosso governo nessa atual quadra. E acho que a SEI ajuda bastante, trazendo esse debate menos, diríamos assim, trivial do dia a dia, porque senão nós vamos ficar sem um norte, sem a construção de uma nova matriz de desenvolvimento que possa, de fato, tirar a Bahia dessa realidade social extremamente difícil e fazer com que ela jogue um papel mais protagonista. Já faz do ponto de vista político, já faz do ponto de vista social, mas especialmente do ponto de vista econômico. Então, parabéns, o vice-governador, parabéns a SEI, parabéns aí à Secretaria de Planejamento, porque essa é a essência do planejamento. Planejamento não é articular orçamento só. Planejamento é pensar lá na frente do ponto de vista dos grandes objetivos da gestão do Estado. Parabéns. Registrar a presença do ilustríssimo senhor Ronald Lobato, Casa Civil, ilustríssimo Fernando Sampaio, representante de secretário da SDR Osni Cardoso, a presença do ilustríssimo Antônio Alberto Valença, CEPLAN, e do ilustríssimo Antônio Carlos Trame, CBPM. Convido a fazer uso da palavra a excelentíssima senhora doutora Patrícia Sabac, Procuradora-Geral Adjunta para Assuntos Jurídicos, representando a excelentíssima senhora Procuradora-Geral do Estado, doutora Bárbara Camardelli. Bom dia a todos. Bom dia aos componentes da mesa. Gostaria de saudar a todos, através do vice-governador Geraldo Júnior, secretário do Planejamento, secretário Cláudio Peixoto, e do presidente da SEI, Acácio, e louvar a iniciativa
da composição desse projeto Pensar, porque eu, particularmente, não acredito no desenvolvimento social com pobreza, com fome. Então, tem que se buscar um meio de se dimensionar o desenvolvimento social, e, para isso, é preciso pensar na construção de políticas públicas que tenha o objetivo de dimensionar melhores estratégias para erradicar a pobreza e, assim, consolidar o desenvolvimento social. Então, em diversas áreas, eu vi a preocupação, vi a plataforma, tive cuidado de olhar a plataforma, Seicolab, a participação de várias entidades engajadas nesse projeto. Então, elogiar essa iniciativa e dizer que a Procuradoria-Geral do Estado, também como partícipe desse projeto no suporte, está também preocupado com esse pensamento de erradicar a pobreza, de erradicar a insegurança alimentar, de trazer uma sociedade digna para a composição de um Estado melhor. São essas as considerações. Muito obrigada. Convido a fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor Ângelo Almeida, secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia, SDE. Bom dia a todos. Saudar o nosso vice-governador, Geraldo Júnior. Em nome dele, eu saúdo toda a mesa. Saudar o meu querido colega e amigo, o deputado estadual mais jovem da Bahia, Matheus Ferreira. Dizer, Matheus, da importância que eu vejo nesse momento, você tão jovem, assumindo esse protagonismo na política baiana e vivendo momentos como esse de extrema importância para o nosso Estado. Esse Estado que é um Estado sofrido, 2/3 do território de semiárido, muita pobreza, mas muita vontade política e um momento político, eu diria que extraordinário. Nós temos o vice-governador. Vivemos um momento de ouro. E os desafios, então, são ainda maiores, porque o ambiente político, o ecossistema político nacional, onde nós temos a oportunidade de ter Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, o nosso ex-governador Rui Costa, né, que tanto desenvolvimento e tanta luta fez para colocar a Bahia, eu diria que, no rumo do desenvolvimento, com um perfil de investimento que ninguém imaginava. Olha, e quando nós saímos daquela situação política de pós a cassação da presidente Dilma, os horizontes eram bastante tenebrosos para nós. Mas eu diria que o governador Rui Costa conseguiu virar a chave e nos colocar num rumo seguro. Foi o que também foi feito por quem o precedeu, que foi o então senador Jacques Wagner. E esse momento em que eu quero também parabenizar a Cássio, superintendente, parabenizar a toda a equipe também da Secretaria de Planejamento, saudar aqui o meu querido amigo e colega André Juazeiro. É um momento, sobretudo, de muito desafio. Para mim, particularmente, um desafio enorme, né? Estar cuidando, construindo uma equipe que tem a capacidade de inovar, de pensar a Bahia, e pensar a Bahia, que é o motivo desta tarefa que nós estamos aqui fazendo. Em nome desse Pensar Bahia, a gente tem que parabenizar todos que estão envolvidos nesse momento. O desafio é grande, o mundo global, os ventos estão mudando, assumindo novas direções. Por falar em ventos, a Bahia é hoje a líder nacional em energia renovável, gerada a partir da energia eólica, com 33% aproximadamente de toda a energia eólica produzida no nosso país, 28% aproximadamente da energia solar produzida no nosso país, mas não podemos ficar só nisso. A geração de emprego depende muito do desenvolvimento econômico do nosso Estado. Tenho certeza que o vice-governador, Geraldo Júnior, o nosso governador, Jerônimo Rodrigues, e toda essa equipe que está assumindo essa tarefa a partir desse 2023, terá a competência, a sabedoria e a generosidade de poder estender as mãos aos empreendedores, aqueles que veem no nosso Estado empreendedores nacionais e internacionais,
que estão olhando para o nosso Estado como um Estado, eu digo, um Estado matriz de desenvolvimento sustentável. É isso que a gente representa para o Brasil hoje e para o mundo. Então, uma tarefa que é de todos nós. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e vamos trabalhar. Um grande abraço, parabéns pelo evento. Registrar a presença do ilustríssimo senhor Vitor Maciel, TCM Bahia, da ilustríssima senhora Isabel Ribeiro, Sebrae, Corecon, Bahia, do ilustríssimo senhor da ilustríssima senhora Lara Rafushi, gabinete da vice-governadoria, do ilustríssimo senhor Jorge Sandi, Desembahia, da ilustríssima senhora Angélica Carvalho, UNEB. Aproveitamos também convidamos o ilustríssimo senhor vice-governador do Estado da Bahia, Geraldo Júnior. Eu queria inicialmente, em nome do governador do Estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues, desejar a todos um feliz 2023, na condição de vice-governador, representando neste ato o governador do Estado da Bahia. A nossa palavra é de gratidão às senhoras e aos senhores que nos possibilitou, no ano de 2022, sermos consagrados presidente Jonas Paulo. Como governador e vice-governador do Estado da Bahia, para que possamos, nesses próximos 4 anos, governar para 15 milhões ou um pouco mais de 15 milhões de baianas e baianos. Mas dando um exemplo do que significa o nosso governo, por uma questão de princípio da isonomia e por uma questão de respeitabilidade, e se o sucesso que há da Secretaria de Planejamento, tanto é que houve a recondução, o referendo do secretário de Planejamento, amigo Cláudio Peixoto, que participou ativamente fazendo uma bela gestão no governo de Rui Costa, e ao lado dele, o superintendente, diretor-geral da SEI, Dr. José Acácio de Almeida Ferreira, eu queria pedir vênia aos senhores para que, antes da minha manifestação, porque se a SEI é um sucesso, motivo de engrandecimento em todos os estados da federação, é porque existem técnicos e profissionais que fazem de vocês bons gestores. Então, queria pedir vênia nesse exato momento, para, antes de iniciar o meu pronunciamento, em nome do governo do Estado, que um técnico falasse representando todos os técnicos. Alguém que tem um gabarito que é reconhecido nacionalmente. Queria pedir vênia para que pudesse fazer uso da palavra Dr. Edgar do Porto. Por favor. Bom dia, minha gente. Uma saudação à mesa, já que o vice-governador não está na mesa. Eu vou falar aqui representando os outros secretários, o nosso secretário Cláudio Peixoto. Eu queria saudar também todos os nossos colaboradores que estão presentes aqui, os colaboradores que estão online. Nós estamos transmitindo ao vivo. Nós só jogamos o link hoje de manhã,
para evitar a fuga de colaboradores aqui presencialmente. E queria dizer o seguinte, nós estamos... Faltou dizer que tem um coquetel depois, eu acho que isso compensava. Eu queria dizer o seguinte, a SEI e os nossos colaboradores, que passam 200, 250, nós vamos ampliar esse número de colaboradores. Agora nós estamos com a relação com a Academia de Ciência de Shandong, na China, e nós vamos incorporar agora pesquisadores de outros países para discutir temas estratégicos para o desenvolvimento da Bahia. Estamos animadíssimos para fazer esse trabalho. A SEI tem essa perspectiva, vice-governador, de gostar de fazer o trabalho. Eu acho que a SEI, desculpe os outros lugares, é o melhor lugar para se trabalhar na Bahia. E um abraço para todo mundo e vamos seguir em frente. Obrigado. Essa é a razão que precisaríamos ouvir o doutor Edgar Porto. Pela competência, pela simplicidade, pela alegria. Me permitam, senhoras secretárias e secretários, a dispensa da nominata em função do tempo, mas eu queria fazer uma saudação também muito especial à secretária de Saúde, Roberta. Além de competente, é sempre esta alegria. E quando a gente vê uma plenária como essa, diante de tantas autoridades, representações sindicais, empresariais, cientistas, técnicos e profissionais, eu costumo dizer sempre que a mulher, a cada dia que passa, ela ocupa o seu espaço de toda sorte. Porque a mulher pode ser o que quiser, na hora que quiser. E se nós observarmos aqui, a grande maioria aqui são as mulheres, então a salva de palmas para as mulheres. Mais forte. Eu queria também, me permita dar um destaque para fazer uma saudação a todos. Me permita, senhor diretor-geral, doutor José Acácio, para fazer uma saudação a uma grande figura humana, que eu imagino a alegria que ele está ali sentado, nos acompanhando, aos 85 anos de idade. Ele que foi vereador de Salvador, o meu pai, o Super Geraldo. Olhe que alegria e emoção deve estar passando do coração dele. O filho, vice-governador do estado da Bahia, o seu neto, um dos deputados estaduais, o deputado Ângelo, mais bem votados da Bahia, o mais novo da Bahia e o segundo mais novo do Brasil, o deputado estadual Matheus de Geraldo Júnior. Boa sorte na sua trajetória. E ver o seu outro filho comandando ao lado de Cláudio Peixoto, uma das superintendências mais importantes do estado da Bahia, que tem um destaque. E quanto é prazeroso, hein, doutor Edgar, trabalhar aqui na SEI. Então, Super Geraldo, você iniciou tudo isso. Então, toda a glória para você e todo agradecimento. Peço uma salva de palmas ali aos nossos Super Geraldo. Bom dia a todos e a todos presentes a este evento de entrega deste importante projeto que é o Pensar Bahia. Coordenado e organizado pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, a SEI. Parabenizo em nome de todos os que contribuíram para a consecução desse importante trabalho. Mencionar e agradecer ainda ao amigo secretário de Planejamento, Cláudio Peixoto, que de forma relevante e decisiva apoiou o Pensar Bahia, desde a proposta embrião até a data de hoje, ao lado do seu diretor-geral. Esse projeto é um importante vetor que ajudará não somente o governo e os poderes públicos em geral, mas também
a comunidade acadêmica que dele servirá para os estudos e elaboração, meu secretário Davidson Magalhães, de pesquisas que muito vai contribuir com a área pública. Agradecer muito especialmente ao nosso governador, Jerônimo Rodrigues, que já vem dando o seu jeito nesses dias iniciais à sua gestão, ao seu modelo. Se Rui Costa é correria, Jerônimo, Juliana Paz, está nesse mesmo embalo. Estejam preparados para 4 anos de muito trabalho e dedicação a uma governança voltada para o combate à fome e ao desenvolvimento econômico e social, meu amigo secretário André Juazeiro, de nosso Estado. O Pensar Bahia é um projeto desenvolvido ao longo do ano de 2022, que, sob a coordenação da SEI, envolveu, vale-se o destaque, mais de 25 instituições estatais entre secretarias, autarquias e universidades, cujo objetivo principal é o de nortear ações governamentais, dar subsídios a políticas públicas que impulsionem o desenvolvimento baiano. E é por isso, meu secretário e amigo Ângelo Almeida, que tem um papel fundamental na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Como pensa o jurista Léo da Silva Abes, abre aspas, 2 diretrizes devem se impor em um ambiente de administração pública responsável. Um é o planejamento e outra é a austeridade. E nesse ambiente inicial de governo, em que vem se demonstrando que exatamente o planejamento e a austeridade fiscal vão nortear este governo, esta gestão, gestores públicos, especialistas pesquisaram e reuniram dados que farão parte dos rumos das áreas estratégicas para o desenvolvimento do Estado nos próximos anos, tão bem elencado pelo secretário Cláudio Peixoto. Como pregrava Henry Ford, um dos grandes empresários do início do século XX, abre aspas, comece com as boas pessoas, defina as regras, comunique-se, motive seus servidores. Se você fizer todas essas coisas de forma eficaz, você não tem como errar. E não iremos errar, pois vimos que as diretrizes desses 16 anos de governos participativos apontam para o sucesso em todas as áreas, no projeto de Estado iniciado lá atrás pelo senador Jacques Wagner, governador à época, que pavimentou o caminho. Depois veio Rui Costa, que fez valer seu caráter de gestor obstinado, determinado. E agora, Jerônimo Rodrigues, que irá fazer a Bahia avançar muito mais. Mas o Pensar a Bahia foi articulado por meio da plataforma de estudos colaborativos, surgindo com a proposta de refundar e reestudar temas propositivos estratégicos para o alcance de um Estado moderno, acompanhado dos ditames de uma sociedade cada vez mais exigente. E nesta edição serão apresentados os resultados alcançados a partir de um estudo criterioso nas áreas de logística e de transporte, agricultura familiar, economia de baixo carbono, captação de recursos e cadeias globais de valor e de inserção da Bahia. Foi desse governo que tive a oportunidade, na pré-campanha e na campanha, de sair de uma bolha política e entender a movimentação econômica do nosso Estado, a movimentação das trabalhadoras e dos trabalhadores, de ver que há a possibilidade de nós caminharmos juntos com a agricultura familiar e com o setor produtivo, de olharmos como um drone, de que os movimentos sociais, de que o movimento do MST não é uma invasão, que o movimento é uma ocupação e que nós podemos conciliar o ato do trabalhador
da formação agrícola, da agricultura familiar com o setor produtivo do nosso país. Aqui, gostaria de parabenizar essas diretrizes governamentais, hoje capitaneadas pelo governador Jerônimo, incluídas nesse projeto, cuja transversalidade das ações, e aí é o exemplo aqui hoje de várias secretarias, da representatividade, da seriedade e da importância do Dr. José Acácio de Almeida Ferreira, que terá a superintendência, a SEI, no nosso governo. Estrutura governamental que será sempre presente. Estamos vivendo, doutor Murilo Matos, num mundo de intensa e densa conectividade, e nesta mesma trilha de governabilidade, completamente interligada com a tecnologia. E aí o seu papel, secretário André Juazeiro, da Ciência e Tecnologia, de nós avançarmos, inovarmos e fazermos com que a máquina estatal possa estar no avanço do processo tecnológico. Pesquisa como instrumento primordial de planejamento das ações. E aí, o governador Jerônimo irá atuar ao nosso lado com muita efetividade. E um desses braços administrativos, sem dúvida alguma, encontra-se com o fortalecimento das autarquias como a SEI, que é o alicerce necessário para a implementação de políticas públicas na Bahia, especialmente nos setores econômicos e da agricultura, que tem dados dessa superintendência uma forte aliada. Planejar para implementar. E esse tem sido o trabalho desenvolvido pelo amigo secretário Davidson Magalhães, na CETRE, aliando o trabalho, o esporte, o lazer, ao desenvolvimento econômico, à geração do emprego e renda. E aí peço uma salva de palmas para o seu trabalho aqui, registrado pela Bahia. E carregamos isso lá atrás, nos programas de governo participativo, nas 27 edições pela Bahia, na pré-campanha e na campanha, fazendo com que a implementação, o planejamento e a incorporação daquilo que ouvimos da sociedade civil, dos movimentos sociais, dos representantes sindicais, das representações econômicas que fizessem parte do nosso programa de governo e, através disso, pôr em prática, através de uma sedimentação com o PPA, tão bem sinalizado pelo secretário, para que a gente possa, Marcelinho, fortalecer a Bahia, entregar às baianas e os baianos um modelo de gestão que venha a atender às expectativas do crescimento e da evolução. E essa vai ser a grande plataforma e diferencial do nosso governo. Nós falávamos lá atrás, o Brasil começa a ter demonstrações do que falamos lá atrás. Porque a gente dizia, os especuladores e a oposição diziam que a Bahia estava cansada. Cansada de quê? De um governo que tem um avanço na saúde, que tem um avanço na educação, que pavimentou mais de 18 mil quilômetros de estrada, que levou água para a casa das pessoas, um governo que transforma a vida das pessoas. Mas tudo isso será de forma muito mais objetiva, porque nós temos, e nós falávamos lá atrás, e o Brasil começa a sentir, a economia começa a sentir, porque o Brasil volta a sorrir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Planejar para implementar é o mote de sucesso, e a SEI é a parte integrante desse modelo de gestão. E assim dizia, fica o ensinamento, o professor Danilo Rocha. O planejamento estratégico, guarde isso no coração, doutor Acácio, é o meio pela qual as maiores aspirações da organização podem ser realizadas, visto que sua característica principal é o responder às perguntas: onde quero chegar? E como? E quando chegarei lá? Vamos em frente, tendo o Estado democrático de direito como guia
e a participação integrada de todos os atores governamentais. E não vamos permitir. O Brasil deu a resposta aos atos de vandalismo, de terrorismo, que tentaram rasgar a democracia, que tentaram rasgar a legitimidade do povo brasileiro. Mas nós, aqui na Bahia, através do governador Jerônimo Rodrigues e através do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, restabelecemos a boa ordem em relação aos três poderes. A agressão ao Executivo Nacional é rasgar a história do povo brasileiro. A afronta à mais alta corte do país, o Supremo Tribunal Federal, é um desmando daqueles que não sabem aceitar a derrota e a vergonha de invadir o Congresso Nacional. Eles, deputados e senadores, responsáveis pela legislação do nosso país. E por tudo isso, vamos em frente, doutor Edgar. Vamos em frente, tendo o Estado Democrático de Direito como guia e a participação integrada de todos no desenvolvimento da Bahia e dos baianos. E para me despedir, para finalizar, deixo aqui a nossa reflexão, doutor Ciro. O sucesso nasce do querer, da determinação e da persistência em chegar a um objetivo, mesmo não atingindo o alvo. Quem busca e quem vence os obstáculos, no mínimo, fará coisas admiráveis. José de Alencar. E o meu agradecimento a toda a imprensa baiana pela imparcialidade de enxergar de uma forma muito nobre o que é um governo que continua transformando a vida dos baianos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, vida longa, bom 2023, a SEI, aos seus servidores, profissionais, técnicos, para Jerônimo Rodrigues e para mim, é um motivo de orgulho. Vocês representam um orgulho em todos os estados da federação. E me despeço, agradecendo o espaço, porque a gente só convida para a nossa casa quem confiamos. Ao secretário Cláudio Peixoto, por essa oportunidade de estarmos aqui. Agradeço em nome do governador Jerônimo Rodrigues, de todo o nosso governo, e que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Agradecemos também a presença do ilustríssimo senhor Vinícius Videira, superintendente da SUAF-SDR, do ilustríssimo senhor Geraldo Reis, ex-diretor-geral da SEI, do ilustríssimo senhor Dr. Maurício Barreto, SIDAX, do ilustríssimo senhor Sérgio Miranda, Casa Civil, do ilustríssimo senhor Ranieri Murici, superintendente do Planejamento Estratégico CEPLAN, da ilustríssima senhora Vanessa Lima, CEINFRA, do ilustríssimo senhor Vitor Lopes, diretor do SEBRAE Bahia. Para dar início à apresentação dos resultados, convidamos o ilustríssimo senhor Dr. Edgar, diretor de estudos da SEI, que conduzirá uma breve apresentação dos resultados com seus técnicos. Ok. Eu queria registrar a presença. Olha, porque... Bom, pode ser, mas acho que não vai caber todo mundo, se couber. Ok. Eu tenho ali. Bom, minha gente, nós trabalhamos durante muito tempo, muitas horas, fizemos 30 rodadas de discussão com gente de todos os cantos da Bahia, do Brasil, muitos colaboradores, mas nós chegamos a um primeiro relatório, umas primeiras considerações que nós vamos apresentar aqui de forma sintética. Eu vou convidar aqui
os nossos colaboradores que conduziram temas, os temas que nós conseguimos construir nesse período, e que eles vão fazer uma síntese, uma breve síntese, somente levantar as questões mais importantes, porque o site vai estar aí disponível para vocês e vocês podem desfrutar. Mas o mais importante é que a gente estimule para que vocês participem, que a gente incorpore cada dia mais pesquisadores, pensadores na discussão dos temas estratégicos para o desenvolvimento da Bahia. Eu queria registrar também a presença do amigo, colega Jonas Paulo, da CODES, que está aqui presente. Eu queria convidar a Rita Pimentel, que é a assessora técnica da SEI, bióloga e mestre em geociências. Ela tratou do tema, ela representa uma diretoria que trata do tema geoambiental e conduziu essas discussões. Queria chamar a Aline Virgílio, que é economista, trabalha na diretoria de estudos, ela com mais algumas pessoas, com apoio de Gabriel, com apoio do professor Valença, de Ronald, de Sérgio, Ronald, lá da Casa Civil, Valença da CEPLAN, Sérgio Miranda, conduziram a discussão de logística, com apoio também de Trame, que teve uma participação muito importante, Trame da CBPM. Queria convidar a Urandi Freitas, que é da diretoria de estatística da SEI, que conduziu as discussões sobre cadeias globais de valor. Ele vai explicar para vocês, aí, desvendar o que significa isso aqui. Bom, e queria convidar, por último, uma pessoa que alcançou um patamar superior, agora está dirigindo a FAPESB, era nosso parceiro e já acertamos que, viu, secretário da SECT, que ele não vai nos abandonar, ele vai continuar nos ajudando a pensar a Bahia. Ele conduziu as discussões sobre financiamento para o desenvolvimento da Bahia. Anderson Leite, hoje diretor-geral da FAPESB. Anderson é doutor em saúde pública, professor titular do IFBA e foi diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da CESAB. Eu queria dizer que a ideia desse Pensar Bahia foi uma ideia que surgiu com discussões com a participação de muita gente. É um esforço para que a gente modernize métodos e formas de pensar o desenvolvimento. Num mundo que alcançou, os fluxos alcançaram todos os cantos do planeta, onde as decisões são tomadas para muito além das nossas fronteiras, que significa dizer que o processo de compreensão da realidade ficou muito mais complexo para a gente identificar, e nós precisamos encontrar métodos e identificar os conhecimentos necessários para que a gente possa enfrentar essa realidade. Portanto, esta plataforma que é transparente, que é colaborativa, ela agrega ilhas de conhecimento. Nós estamos fazendo articulação entre... Só um minuto, está baixo aqui. Ok? Ficou melhor. Então, essa plataforma, ela articula ilhas de conhecimentos com presença de especialistas que estão presentes, tanto instituições no interior da Bahia, quanto fora da Bahia, como fora do Brasil, em temas que a gente articula quem já está à frente no conhecimento, quem tem experiências melhores para passar para a gente,
e a gente junta com as pessoas e com instituições que precisam ganhar conhecimento. Todos têm alguma contribuição para dar, mas é importante que a gente crie um ambiente para gerar novos conhecimentos para a Bahia. Esse é o espírito transparente, colaborativo, e ele está presente 365 dias por ano. É um pensar permanente, é um pensar que vai se desenvolver acompanhando a dinâmica do processo de desenvolvimento. Dinâmica econômica, ambiental e política. Estamos num mundo que tem um embate geopolítico muito forte e essas questões vão se alterar, vai ter uma dinâmica numa escala mundial que vai envolver e vai ter reflexos em todos os municípios da Bahia. Então, a palavra para a Rita, para desenvolver um pouco as ideias acerca do que foi desenvolvido como apontamentos iniciais para a questão ambiental. Economia limpa. Se você tiver o microfone aí, Rita, por favor. Desculpe, eu esqueci de nosso amigo Tosato R. Esse microfone parece que está pior. Vocês estão... Bom, nosso amigo Tosato, da SDR, desculpe, Tosato, é porque ele é tão próximo da gente que termina a gente esquecendo os mais próximos. Tosato conduziu as discussões sobre agricultura familiar e ele também vai mostrar os apontamentos que nós chegamos no momento. Por favor, Rita. Bom dia a todos. Não vou me dirigir apenas ao nosso vice-governador e, através dele, a todos vocês, a todos os presentes, nossos colegas, principalmente aqueles mais próximos a nós, e ao meu secretário e ao meu diretor, a Cássio e a... Olha, quase que eu esqueci o nome, está vendo? Nesse instante, eu dei um abraço a ele, nele e disse, meu querido secretário. Né? Então, claro, não, eu já lembrei. Ele mesmo me disse. Quer dizer, eu não lembrei, ele me disse. Então, é bom um pouco para descontrair. Né? Então, como Edgar falou, o que nós vamos apresentar são alguns apontamentos das discussões que foram feitas ao longo desse período. Aquilo que a gente identificou como importante num primeiro momento e que haverá outras discussões em outros temas e nesses temas também. Então, é o início de um projeto e a área ambiental foi contemplada com o que a gente escuta hoje, que é a questão das mudanças climáticas. E, dentro das mudanças climáticas, aquilo que nós chamamos hoje de economia de baixo carbono, que tem a ver com os gases de efeito estufa, e nós estamos presenciando, nesse exato momento, em Davos, reuniões onde economia e meio ambiente têm sido o foco principal. Então, dentro desse contexto e dentro dos apontamentos que foram feitos, das diversas reuniões que foram executadas, nós levantamos, por exemplo, o que é que o Estado da Bahia está fazendo ou pretende fazer com relação à atualização do Plano Baiano de Mudanças Climáticas. Como é que nós vamos nos alinhar junto ao governo federal com relação às contribuições nacionalmente determinadas? Nós não temos ainda, no Estado da Bahia, esses documentos atualizados. O que está se discutindo hoje muito, o mercado de carbono, que está sendo regulamentado. Está discutindo agora, no último mês de dezembro, a regulamentação do mercado de carbono. Mas, além do mercado de carbono, a gente tem outros tipos de economia que podem ser feitas, como o processo de descarbonização,
Meu Deus. Isso aí tem a ver com a gente pegar a agricultura hoje e usar energias renováveis. O outro foco foi com relação a energias renováveis, que hoje nós utilizamos e a Bahia se desenvolve com relação à energia solar e energia do vento. Foi apontado um tipo de energia que ambientalmente foi deixada de lado, mas que pode responder melhor, principalmente com a agricultura familiar, que é a biomassa. Então, isso é um viés que foi apontado como necessário um avanço do Estado com relação a isso. A NDC é extremamente importante, né? Nosso mestre Edgar nos dá 3 a 5 minutos para falar, então a gente tem que escolher aquilo que foi de mais importante que foi apontado com relação a isso. E eu creio que a Bahia precisa, sim, de alguns avanços nesse sentido. Os gases de efeitos climáticos, se nós vamos responder ao que foi proposto, né, e que o Brasil deu continuidade em 2022, assumindo o que foi acertado, né, em Paris, né, na COP21, e se a Bahia vai seguir o mesmo exemplo do Brasil, que está reconfirmado desde o final do ano passado, em novembro, ou se a Bahia vai avançar em relação a isso. Eu espero que, pelo menos, se não for manter, que avance em relação a isso. Então, acho que esses foram alguns pontos considerados mais importantes, a questão da economia verde, a questão do hidrogênio verde, que a gente já tem um plano desde março, se colocar isso em prática, e um crescimento cada vez maior. Como a gente fala de fome, a gente fala de agricultura familiar, o envolvimento da agricultura familiar em relação a isso, principalmente com relação à biomassa. Então, esses foram alguns apontamentos, tem outros apontamentos, mas os mais importantes, pelo menos que eu considero, são esses. Nós vamos avançar nos estudos, né? E, à medida que os estudos avancem, nós vamos complementando essas informações ao longo do tempo, melhorando esses apontamentos e direcionando para as instituições que são responsáveis por isso, como, por exemplo, meio ambiente, que é quem tem que dar as melhores respostas em relação a isso, e é o que nós esperamos. Edgar? Obrigado, Rita. Tosato, por favor. 5 minutos. Demora uns 2, 3 segundos para depois de ligado. Vai tirar do tempo dele? Agora você só tem 5 minutos. Agora sim. Bom dia a todos e todas. Acho que vou fazer um cumprimento especial ao Super Geraldo. Vou usar o Super Geraldo, né? Que é muito interessante essa nomenclatura aí que o nosso vice-governador usou. Bom, pessoal, como todos sabem, a agricultura familiar tem sido uma prioridade para o governo do Estado da Bahia, tem sido... Nosso governador implantou a Secretaria de Desenvolvimento Rural. Desde 2015, nós temos feito investimentos muito significativos, né, na ordem superior a 3 bilhões de reais. Mas é claro que a cada ciclo, a cada geração de políticas públicas é necessário aprimorar, é necessário ter um processo de evolução permanente. Então, nós discutimos bastante esse tema e vou chamar a atenção de alguns, né, em 5 minutos aqui, alguns aspectos importantes que passam a ser desafios em que todos nós, certamente, vamos nos dedicar à sua superação. Bom, acho que a primeira questão fundamental é que a agricultura familiar é sinônimo de alimentos saudáveis. E se não é por completo, mas é aquilo que se almeja. E nós temos o Estado que tem o maior número de agricultores familiares do Brasil. Todos nós devemos nos orgulhar disso, mas sabemos que isso também dimensiona a grandeza do nosso desafio.
Bom, esses agricultores que são os responsáveis pela alimentação saudável também são aqueles que também são vítimas, né, de insegurança alimentar. Veja, então, que há uma contradição permanente que está colocada. E também é exatamente esse público que pode contribuir bastante em termos de adaptação e mitigação de mudanças climáticas, em termos de valorização e recuperação, uso sustentável da biodiversidade baiana. Então, a agricultura familiar pode contribuir muito nisso, porque como vem dizendo a ministra Marina, a gente vem dizendo o tempo todo, cada ação, não é, de nossa responsabilidade agora, nesse ciclo desses próximos quatro anos, nós temos que colocar a temática socioambiental sempre, né, no centro das nossas discussões. E a agricultura familiar, na agricultura familiar, isso é um pouco mais fácil, embora os desafios sejam grandes. Bom, a agricultura familiar é extremamente diversa. Então, nós não podemos ter um olhar, digamos, homogeneizante. Nós precisamos olhar a agricultura familiar em diferentes tipologias. Nós temos aqueles segmentos muito mais dinâmicos que hoje estão muito associadas às agroindústrias, não é? Desses grandes investimentos que a CAR e a SDR fizeram nesse período. E essas agroindústrias, elas precisam ter todo o seu entorno, não é, com aumento da produção primária e de maneira sustentável. Não é? E isso significa que nós temos que levar muito a sério a chamada transição agroecológica. Afinal, esse é o grande diferencial das outras agriculturas, digamos assim. Bom, transição agroecológica, então, ela é uma obrigação agora de todos nós. Além de estar na própria legislação, ela realmente é uma obrigação. Nós temos que fazer um processo de transformação permanente, pessoal. Permanente, porque os modelos atuais, os modelos predominantes, os chamados modelos convencionais, não têm mais espaço frente aos grandes desafios relacionados às mudanças climáticas. Bom, e, claro, a agricultura familiar é o centro em se tratando também de buscar segurança e soberania alimentar. Bom, mas nós temos uma agricultura familiar envelhecida, não é, Edgar? Isso é também um elemento central para a nossa reflexão. E nós temos, então, que encontrar mecanismos que estimulem a permanência da juventude no meio rural. Isso está vinculado diretamente à inovação e à redução da penosidade do trabalho. Não dá para a gente ficar imaginando, não é, aquela agricultura familiar de 100 anos, 150 anos. Não, nosso desafio agora é encontrar soluções tecnológicas da ciência e tecnologia, não é, que ajude, que estimule a permanência das mulheres, homens, dos jovens e das jovens no campo. Não é? Isso é absolutamente crucial. Lembrando que nós temos aí em processo avanços significativos proporcionados pela FAPESB e SECT, não é? E acho que talvez um deles são aqueles editais do INCIT, dos Institutos de Ciência, Tecnologia e Inovação. Nós temos o edital também de inovação da agricultura familiar. Para concluir, não é isso, Edgar? Porque já deu, né? Eu não marquei o tempo, não. Meu celular aqui fica... Mas eu acho que está na hora de acabar, né? Bom, outra coisa é a integração, só para terminar. Não é? A integração das políticas públicas talvez seja daqueles nossos maiores desafios. Não tem cabimento, não é, os desafios lá da Secretaria de Desenvolvimento Rural se darem de maneira isolada. Nós precisamos que a Secretaria de Educação e seu cardápio de educação profissional e também seu cardápio de educação para alfabetização de adultos e etc., esteja trabalhando para e passo. A mesma coisa a Secretaria de Ciência e Tecnologia, a mesma coisa a FAPESB e assim por diante. A mesma coisa o olhar
sobre o território, pessoal. Imagine, então, nós temos que estar o tempo todo olhando o território e sua complexidade. O território onde estão as unidades de conservação, o território onde estão os assentamentos de reforma agrária, onde está a agricultura familiar tradicional, o território quilombola, território indígena, onde está a mineração, onde estão as bacias hidrográficas. A gente não pode mais tomar decisão isolada e separada. Não é? Nós temos que estar olhando como é que está a cobertura florestal daquela bacia, já está muito prejudicada, aquela cobertura florestal da Caatinga, do Cerrado, e etc. Opa, então isso nos alerta. Então, nós temos que encontrar um novo tipo de governança a partir desse olhar territorial. Tenho a impressão que essas são as principais contribuições dessas reflexões que foram feitas no Pensar Bahia. E agradeço muito a atenção das senhoras e dos senhores. Obrigado. Obrigado, Tosato. Passaria... o vice-governador está nos avisando que em 10 minutos ele precisa se ausentar por cumprir uma obrigação urgente. Tá? Uma entrevista, né? Bom, Aline Vigílio vai fazer uns comentários acerca da logística e desenvolvimento regional. Olá, bom dia. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a presença de todo mundo aqui. E eu quero enfatizar que eu, enquanto técnica da SEI, eu fico muito contente de saber que nosso trabalho está sendo ouvido, principalmente por vocês, que são grandes representantes, né? Então, de antemão, agradecer mesmo a presença. Do ponto de vista da logística, quero começar falando um pouco da motivação, por que a gente pensou em estudar, né, trazer esse tema. E, ao longo das discussões, das rodadas de discussões que tiveram, ficou muito evidente a constatação dos especialistas, a necessidade da gente trazer a pauta da logística para um protagonismo ainda maior no ponto de vista da tomada de decisões no governo do Estado, né? A gente acha que isso é fundamental para que a gente não perca espaço nesse âmbito, especialmente na questão dos projetos, a concretização dos projetos, a elaboração de novos projetos para esse tema. Tá? Deixa eu só pegar meu guia aqui. Sim, então, alguns problemas foram levantados, vou falar bem rapidamente sobre eles, que é a questão, primeiramente, da tendência de isolamento que a Bahia está sofrendo em relação à logística. A gente observou que, ao longo dos anos, alguns projetos têm sido elaborados, têm sido realizados, alguns investimentos têm sido realizados, de tal maneira que, por exemplo, seus traçados não perpassam o território da Bahia. Então, isso tem sido chamou bastante a atenção da gente, porque isso reforça já uma tendência existente de fuga das cargas da Bahia. Cargas que, tradicionalmente, estariam sendo escoadas, por exemplo, pelos nossos portos, mas que estão tendendo a sair por outros locais, porque outros estados têm oferecido alternativas com menor custo, com um tempo melhor, e isso pode agravar ainda mais uma situação para nós, né? Também chamar a atenção para a dinâmica dos outros estados vizinhos, né? Reforçando isso aí. O exemplo do Ceará e do Pernambuco, que tem desenvolvido bastante sua logística, que tem atrelado o desenvolvimento da sua logística ao desenvolvimento de complexos industriais. Então, a gente acha que isso gera uma competitividade e que a gente precisa também pensar em estratégias dessa maneira, né? Pensar a Bahia como um elemento estratégico nesse ponto de logística para desenvolver sua própria economia. Tá bom? Então, como apontamento, assim, um grande apontamento que os especialistas levantaram, e que eu estou trazendo aqui, é enfatizar a necessidade de integrar ainda mais o território baiano com todo o Brasil, a partir da logística, né? Então, se a gente desdobrar esse pensamento aí, a gente chegou basicamente a dois apontamentos principais, que seria, primeiramente, integrar os portos baianos, né, fortalecidos, inclusive, a área central de produção de grãos do Brasil, né, que é atualmente a atual área de expansão de produção, que tem uma capacidade absurda de geração de cargas e que isso precisa ser considerado, né, para a gente se tornar mais participativo e mais integrado a toda essa dinâmica que está acontecendo no país. Também a necessidade de integrar a Bahia ao Sudeste, né? Fortalecer essa interligação do Sudeste e enxergar a Bahia como um elemento estratégico para articular justamente as cargas que são oriundas desse Sudeste
para serem distribuídas no Nordeste. A Bahia está ali no meio do caminho, ela tem um papel interessante que pode ser explorado e fortalecido, né? Dito isso, eu quero finalizar justamente chamando a atenção para que a gente enxergue a Bahia como um elemento estratégico mesmo desse ponto de vista. A Bahia tem um potencial que a gente observou nos estudos que a gente analisou no ano passado, grande de atrair cargas não só cargas de granéis sólidos e líquidos, mas também de cargas gerais, né? Esse potencial já está registrado em estudos e que, se concretizados os investimentos, se fortalecidas essas iniciativas para concretizar esses investimentos que estão previstos para a Bahia, a gente tem, sim, uma grande possibilidade de ter um forte desenvolvimento nessa área e também com repercussão do nosso desenvolvimento socioeconômico. Bom, é isso, rapidinho. Obrigada a todos. Obrigado, Aline. Passando imediatamente a Urandi para fazer uns comentários sobre cadeias globais de valor. Por favor. Boa tarde, né? Meio-dia já, né? A todos e a todas. Saudar aqui o vice-governador, nosso diretor-geral, secretário, os colegas da CEI e o público em geral. Então, a temática cadeia global de valor é uma temática cara, tanto à economia baiana quanto à economia brasileira, né? E os aspectos que tornam ela cara, a gente já sabe, né? Nossos fundamentos macroeconômicos e os fundamentos de infraestrutura e logística, elas não são capazes de colocar a gente no andar de cima da cadeia, né? Então, se a gente for olhar para o indicador Master de comércio exterior, por exemplo, que é o grau de abertura comercial, tanto da Bahia quanto do Brasil, ele é muito inferior à média mundial, né? Então, você tem um grau de abertura aí da economia brasileira em torno de 25% do PIB, e o grau de abertura da economia baiana em torno de 21%, né? Então, você tem países como Alemanha, Bélgica, Holanda, que têm esse grau de abertura acima de 100%. Outra questão relevante é o baixo investimento em ciência e tecnologia do Brasil nos últimos anos, né? O Brasil investe hoje algo em torno de 1,2% do PIB, enquanto as nações mais desenvolvidas, como China, Coreia, têm um investimento acima de 4% do PIB, né? Então, isso aí se torna um problema na medida que você tem dificuldade de formar capital humano internamente e também você tem dificuldade de reter o capital humano, né? Não sei se vocês viram aí, durante a pandemia, vários países investiram pesadamente em ciência e tecnologia e nossos talentos saíram, né, para outros países, né? Então, qual é a motivação, né, do trabalho? Como a gente elencou esse tema para integrar o Pensar Bahia? Então, nós tivemos a Covid-19, crise em escala mundial, e a Covid-19 ela acabou por desintegrar as cadeias globais de valor, né? Tanto é que a gente está vivendo aí um processo inflacionário no mundo, que é muito em função da desintegração dessas cadeias globais, né? Vários insumos faltaram, né, na área de saúde, máscara, álcool em gel. Mais recentemente, os problemas dos semicondutores, eles ainda é um problema para a produção de eletrônicos, né? E aí, com esse desajustamento das cadeias globais de valor, abre-se uma janela de oportunidade para quem está fora, né? Então, a gente percebeu que alguns players econômicos entraram nas cadeias globais de valor e de regiões que não faziam parte dessas cadeias globais de valor. Então, assim, acendeu a luz. A Edgar falou: Urandi, vamos tentar estudar isso. Tá? Beleza. Eu tinha até dúvida, né, se era pertinente ou não, dadas as nossas condições atuais. Então, essa foi a motivação, né? Então, cadeias globais de valor. Explicar um pouco dessa nomenclatura, que talvez não seja inteligível a algumas pessoas aqui, né? Então, cadeias globais de valor, ela é sinônimo de internacionalização da produção, fragmentação da produção, cadeia de suprimento e terceirização de cadeia, né? Basicamente, é a distribuição da produção em várias etapas, que podem ocorrer por empresas diferentes ou por localidades diferentes, né?
Então, o X da questão é que as nações desenvolvidas elas vão querer sempre estar na parte de cima da cadeia. E é óbvio, né? Elas investem mais em ciência e tecnologia. E entrar nas cadeias globais de valor não é só uma questão de investimento, é uma questão de disputa, né? Porque quem está do lado de cima cria barreiras e que impedem os países, né, que investem menos e entrem nessas cadeias, né? Então, um bom exemplo disso, só para poder esclarecer, para quem não tem afinamento com a temática, é o iPhone. O iPhone é um produto aqui que todo mundo dessa sala aqui conhece. O iPhone é um produto made in world. Por que ele é um made in world? Apesar dele ser produzido pela Apple, né, que é uma empresa norte-americana, a Apple ela só se concentra na parte de pesquisa e desenvolvimento, design e marca. Todas as outras etapas elas são produzidas em outras localidades, como Coreia, China, Japão, né, Taiwan. E cada etapa da cadeia você adiciona o valor à produção. Obviamente que quem investe em tecnologia, em ciência e tecnologia, agrega mais valor, né? E quem investe menos agrega menos valor, né? Então, assim, basicamente as nações que são subdesenvolvidas, ela entra com a mão de obra barata, né? Ela entra na cadeia global de valor na parte de baixo, né? Fornecendo mão de obra barata, né? Um bom exemplo disso, de quem virou essa chave nos últimos 40 anos, é a China, né? Então, a China, 40 anos atrás, entrava na parte de baixo da cadeia global de valor e, com forte investimento em ciência e tecnologia e infraestrutura, ela vira a chave e ela passa a estar atuando no andar de cima da cadeia global de valor. Temos também exemplos de quem tentou entrar na cadeia global de valor, mas também não teve êxito. Por exemplo, o México. O México tentou integrar a sua economia à economia americana, só que nessa relação ela entrou e permaneceu no andar de baixo, né? Inclusive tendo que fazer algumas concessões para se manter no andar de baixo, por exemplo, flexibilização das leis trabalhistas, flexibilizações das normas ambientais, né? Então, é um exemplo de insucesso, né, na entrada da cadeia global de valor. E a Bahia em tudo isso, né? Como é que a gente insere a Bahia? Então, a Bahia é hoje a 7ª maior economia do Brasil, tem um PIB aí na ordem de 300 bilhões de reais, responde por 4% do PIB do Brasil e 28% do PIB do Nordeste, né? A estrutura produtiva da Bahia ela está baseada em 71% é serviços, 21% é indústria e 8% é agropecuária. É uma economia ainda muito concentrada espacialmente, né? Então, ela está concentrada na região metropolitana, no extremo sul, lá no São Francisco e no oeste, e é concentrada também setorialmente, né? Então, a economia baiana hoje, basicamente, é indústria química e petroquímica, aqui na região metropolitana, papel e celulose na parte de baixo, na região sul. No oeste, a questão do agronegócio, e lá no São Francisco, a questão da fruticultura. Então, a grande questão é que a economia baiana ainda enfrenta alguns problemas, né? Os que estão mais relacionados à nossa temática aqui é um problema que já vem, digamos assim, impactando muito a economia baiana, que é a questão da desindustrialização, né? Então, na década de 80, com a chegada do polo petroquímico, a indústria baiana pesava em torno de 32% do PIB. E hoje, 40 anos depois, ela está pesando 21% do PIB, né? Esse é um fenômeno que ela ocorre em escala mundial, né, com exceção dos países que estão lá na Ásia, mas todo mundo está sofrendo com esse fenômeno da desindustrialização. Qual o grande problema na Bahia? É que esse fenômeno ele se intensificou, né? Prova disso que, nos últimos anos, nós tivemos algumas empresas e algumas companhias que deixaram o Estado, né? E o outro problema é o problema que a Aline atacou aqui no instante, que é o problema de infraestrutura e logística, né? Que é um problema, hoje, grave ao desenvolvimento, né? Mas também temos potencialidades, né? Temos um agronegócio pujante, temos uma economia mineral em ascensão,
temos potencialidades também na área de energia renovável. E aí a pergunta, né? Qual foi a pergunta fundamental que nós fizemos lá no trabalho? Se é possível uma economia com essas características que eu delineei aqui, né? Produtora de bens intermediários, com a vocação agrícola, se é possível uma economia dessa se conectar na parte de cima da cadeia global de valor. Isso é possível. Nossos colaboradores, eles opinaram, olha, isso é possível, mas é preciso pavimentar o terreno, né? Então, antes de você entrar nessa disputa, é preciso pavimentar o terreno. De que forma? Primeira questão, é essencial, investir em infraestrutura e logística, porque nós precisamos reduzir o custo Bahia. O custo Bahia ainda é muito alto, né, em função da nossa infraestrutura debilitada. A segunda questão, investimento em ciência e tecnologia e formação de capital humano, né? Isso aí é fundamental. Terceira questão, né, é botar em funcionamento a ZPE, que é a Zona de Processamento de Exportação, né? Eu não sei como é que está, hoje ela está instalada em Ilhéus, e parece que ela ia voltar a funcionar agora em 2023. Então, isso aí é uma coisa que é fundamental. E a terceira questão, e a quarta questão, é o processo de digitalização das empresas, né? É você estimular a digitalização das empresas. E aí, a próxima fase, só para finalizar, já acho que passei do meu tempo, é a gente tentar identificar essas cadeias produtivas que são potenciais, que têm potencial de disputar na parte de cima da cadeia global de valor, né? Então, é um segundo trabalho que a gente tem aí para 2023, identificar essas cadeias e selecionar para ver quem é que tem, de fato, condições de competitividade para poder disputar no andar de cima. Obrigado a todos. Obrigado, Urandir. Como última exposição, nosso diretor da FAPESB, Anderson Leite. Bom dia a todos e todas, né? Já que não temos aqui o nosso vice-governador, vou saudar o Super Geraldo, né? O secretário Cláudio, que é uma pessoa que eu tenho muito carinho, embora tivemos poucos momentos juntos, mas tenho um grande carinho. O diretor Acácio também, né? E especialmente, né, o nosso amigo Edgar, que foi quem fez o convite para assumir essa história do financiamento, ou melhor, da captação de recursos. E aí eu começo dizendo que tudo foi muito preliminar, o que a gente tem até agora. Por que preliminar? Porque eu acho que ainda tem muita coisa de captação de recursos para discutir. Só que nós começamos pelo menos usual, ou pelos menos usuais, né? Exatamente porque, captar recursos do governo federal, a gente faz um projetinho lá na FINEP, na CAP, sempre pequeno, não sei aonde, e a gente capta. Para captar recurso aqui e ali, a gente já tem mais ou menos uma expertise. Então, a gente trouxe exatamente, tentou trazer o diferente, né? O que a gente pode fazer de diferente sem perder a responsabilização do Estado no investimento, mas captando de outras fontes para que a gente possa ampliar o investimento do Estado em função de um desenvolvimento sustentável. E aí eu acho que esse modelo que traz o secretário Davidson também na sua fala é um modelo de desenvolvimento sustentável, onde eu faço desenvolvimento com justiça social. Esse é o ponto-chave que eu acho que interessa para todos nós aqui. E aí, dentro desses elementos assim, menos usuais para o financiamento, vamos buscar algumas fontes para ter algumas ideias. Primeiro, os órgãos multilaterais. Conversamos com o BIRD, trouxemos o BIRD para fazer um trabalho de exposição e discussão com a gente, um grupo que estava nessa área, e a gente viu que não precisa ser grandes projetos só para o BIRD. A gente pode, em órgãos e secretarias com projetos médios e pequenos entre aspas, né? O tamanho para o BIRD pequeno, para a gente, às vezes, tem uma dimensão grande, né? Mas com projetos não tão grandes e não tão comprometedores de orçamento do Estado, se conseguir recurso, inclusive a fundo perdido, né? Por exemplo, eles deixaram claro da área de meio ambiente, a área de climática, a área de ciência e tecnologia, eles têm todo interesse em fazer investimentos, muitos a fundo perdido, alguns outros com retorno, mas retorno não financeiro, retorno em termos de resultado que eles cobram. Tá? Então, esse é um caminho interessante. O outro caminho interessante que a gente também trouxe nessa discussão foi a questão das PPPs.
né? E aí PPP de forma ampla, né? A parceria público-privada, porque a gente fala de PPP, mas às vezes não tem a dimensão que tem vários tipos de PPP. Eu posso fazer uma PPP muito simples, apenas uma cooperação técnica, né, senhora procuradora, com uma empresa em que ela vai pôr uma determinada quantidade de recurso, nós vamos pôr outra e vamos fazer um objeto qualquer. Mas essa PPP também ela pode ter grande porte, como é o caso das PPPs que foram utilizadas na saúde para a construção dos hospitais, né? Temos aí o exemplo do Instituto Couto Maia, o exemplo do Hospital do Subúrbio, está aqui, inclusive, a professora Mara, minha amiga e colega de um bocado de ano, não vou dizer quantos não, que foi uma das mentoras, né, da PPP do Hospital do Subúrbio, que inclusive ganhou o prêmio internacional, né? Então, tentar entender PPP de forma mais ampla, de forma desde as pequenas parcerias, desde essas relações mais específicas até grandes projetos em que aí precisa uma grande articulação do Estado, um grande pensamento do Estado em conjunto para se chegar a uma posição. E, finalmente, né, os fundos de investimento e participação, secretário, que encontrei um grande aliado, quando ele chegou lá, ele chegou falando isso, eu disse, já estou estudando isso, que foi o secretário André Juazeiro, em que as pessoas se assustaram, mas você fala de que vai incentivar a empresa? Eu disse, claro, empresa que gera trabalho e renda. Se eu não tiver empresa, eu não tenho trabalho e renda. Né? Então, eu preciso que essas empresas elas tenham uma responsabilidade social, elas tenham uma responsabilidade de desenvolvimento sustentável. Né? E hoje há modelos bem interessantes, as chamadas empresas híbridas, onde elas, embora tenham o objetivo do lucro, elas também têm a obrigação de cumprir um ODS da ONU, que é um objetivo de desenvolvimento sustentável, entre eles a fome, a melhoria da educação, a melhoria da saúde e etc. Então, os fundos de investimento e participação podem, por exemplo, financiar empresas desse tipo que possam, por exemplo, reduzir problemas nossos, sociais, socioambientais, né, a partir desse financiamento de empresas, que vai gerar emprego e renda também, ou trabalho e renda, eu filtro trabalho e renda, vai gerar trabalho e renda, e, ao mesmo tempo, também vai nos ajudar a resolver problemas sociais. Então, essas são formas criativas, diferenciadas. Né? A própria FAPESB ela tem, ao longo dos anos, um investimento grande em pequenas empresas, pequenas empresas de pesquisa e desenvolvimento tecnológico de micro, pequenas empresas, e isso, de alguma forma, a gente pode dar um novo salto a partir desses fundos que possam investir nisso que a gente já fomentou para que isso aumente de tamanho e isso crie outras vantagens, outros ganhos para o Estado. Mas, então, são essas as primeiras, e eu faço questão de dizer que são as primeiras, né, formas de que a gente trouxe financiamento, mas que há outras. Há muitas, inclusive, a capacidade de fazer projeto, que, embora não seja especificamente a questão do financiamento, para nós é uma questão muito cara. Né? Nós temos um problema sério ainda na Bahia, a capacidade de produzirmos projetos que realmente tragam recursos, e esse é um elemento, como a gente captar junto a órgãos do governo federal, como a gente fazer acordos de convênio. Então, enfim, ainda tem um monte de caminho pela frente. Inclusive, temos contado com a brilhante ajuda, o apoio do procurador Marcos Valério, né, que tem aceitado o desafio de discutir fundo de investimento e participação com a gente. Né? Então, a PGE também está envolvida nesse processo. Eu acho que é isso. Agradeço a vocês pela atenção, acho que cumpri meus 3 minutos de fama, né? E peço aí, agradeço a Edgar e a Cássio, e digo assim, não subi para lugar nenhum, cara. Contrário, eu continuo mesmo, não decidi nada. E tem um negócio na vida que a gente chama de cachaça. Cachaça não no mau sentido, não no bom sentido. Eu tenho 2 cachaças, né, que eu não consigo largar de jeito nenhum. Uma é dar aula, e a segunda é pesquisar. É a minha vida. Se eu deixar de fazer isso, vou morrer, é pior. Eu prefiro juntar isso com trabalho, com gestão, com diabo, do que deixar de fazer essas 2 cachaças. Muito obrigado, gente. Obrigado, bom dia Anderson. a todos e todas. Fique com a gente, hein? Continue com a gente. Nós tínhamos pensado em abrir um pouco para a discussão, mas diante do adiantado aí, algumas pessoas também têm compromissos. O que eu queria dizer, só para finalizar aqui muito rapidamente,
é que esses temas são pensados de formas específicas, mas são pensados também de forma transversalizada. Então, para nós, a discussão de infraestrutura, de logística, não pode ser dissociado da discussão do desenvolvimento regional. A logística vai servir como um fator para que a gente possa, por exemplo, utilizar a força da macro-região de Salvador para atrair fluxos de cargas ligando outras regiões e difundir isso para nós logísticos e incrementar espacialmente algumas regiões da Bahia. Da mesma forma, a gente está associando a questão do meio ambiente com a pobreza, uma forma de você atrair investimento para o meio ambiente e favorecer a produção da agricultura familiar. E também estamos fazendo um outro eixo de ligação, uma visão mais transversal, onde nós pensamos na questão, digamos, da gestão, pensamos na questão do planejamento e as suas maneiras de fazer métodos de pensar mais e dar subsídios à formulação de políticas públicas do planejamento estratégico, que é uma função da CEPLAN. Neste trabalho, nós apenas levantamos novas abordagens, abrimos novos caminhos, tentamos modernizar a visão, o conhecimento sobre a realidade. E passamos a bola para Cláudio, que é da CEPLAN, para pensar no planejamento estratégico e fazer o PPA, a LOA, transformar isso em ações concretas, ações efetivas em políticas públicas. Eu queria elogiar aqui o auditório da CESAB, excelentes instalações, um belo projeto. Eu fiz minha formação em arquitetura muito legal, um tamanho ótimo e tecnologias, aí já que falamos tantos em tecnologia, né, secretário? Uma tecnologia excelente, confortável, e sem esnobação, mas funcionando plenamente. Então, queria parabenizar a CESAB e passar a palavra para Márcio para fazer o encerramento. Por favor. Sim, eu queria só mostrar para vocês, por favor, Davidson, eu queria mostrar só para vocês o site, clica lá em cima no Pensar Bahia. Vai para a página principal. Isso aqui é tudo escrito. Vai no link lá em cima, né? Pensar Bahia. Aí. Bom, aqui nós estamos abrindo hoje o site. Tem um QR Code que nós distribuímos para todo mundo, que significa dizer o seguinte: tudo que a gente produziu, todas as rodadas, todas as discussões estão aqui, disponíveis para vocês. Não é? Então, se nós não pudermos discutir alguma coisa hoje aqui, eu sei que tem muita gente aqui que queria fazer discussão, a gente ainda vai ter muito tempo e nós vamos fazer ainda pela frente. Então, aqui estão os temas que nós elencamos inicialmente, e tem os temas que nós ainda vamos desenvolver. Podemos ir acrescentando novos temas, não é, para incorporar uma complexidade do desenvolvimento da Bahia. Aqui nós temos o relatório de todas as rodadas de discussão. Aqui nós temos o resumo executivo, que é um resumo para os gestores. Esse resumo aqui é uma síntese desses relatórios, que é para os secretários, por exemplo, poder, no celular, ter acesso a isso de forma muito rápida e fazer uma leitura e com capacidade de reproduzir nas redes sociais. Ou seja, tem aqui uma inovação, uma geração aqui de conhecimento. Aliás, esse trabalho todo é intensivo em conhecimento. Custo zero. Custeio. Aqui nós tivemos, com esse trabalho todo, nós tivemos somente o custo do salário
dos equipamentos utilizados, etc., mas não tivemos financiamentos e não gastamos nada para fazer isso. É só vontade, persistência e colaboração. Esse é a síntese disso. Então, eu só queria, por exemplo, puxar para vocês verem aqui, já que falamos muito em logística de transportes, aqui nós temos assim o relatório que foi feito para formular, tem toda uma metodologia por trás, evidentemente, tem um projeto para cada tema, e aqui nós temos todas as rodadas que vocês podem ter acesso, você pode abrir no celular, no tablet, etc. Fica para vocês consultarem e então, participe com a gente, sejam nossos colaboradores, porque eu acho que a Bahia vai ganhar com isso, o desenvolvimento da Bahia vai crescer e a gente também vai tirar proveito. Todos nós, os nossos filhos, nossos netos, acho que isso é muito importante. Por favor, Márcio. Senhoras e senhores, a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia espera ter contribuído com as estratégias de desenvolvimento para o nosso Estado. Lembrando que estão todos convidados para um delicioso coquetel no foyer do auditório. Encerramos aqui o nosso evento, agradecendo mais uma vez a todos os senhores presentes.